Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Perspectivas, o videocast do Invest News, que tem como convidado especial o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Roberto é economista-chefe, vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank. E eu sou Raquel Ballarin, diretora do Invest News. Roberto, obrigada por mais esse bate-papo. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos que nos assistem. Muita coisa aconteceu desde o nosso primeiro Perspectivas. Se você quiser acompanhar o primeiro episódio e as notícias e análises importantes do Invest News, dá um pulo no nosso canal do YouTube e nos agregadores de podcast. E não esquece, dá um clique e segue a gente. Roberto, eu gostaria de trazer para o programa a questão do futuro do dinheiro, de como isso afeta a macroeconomia, os movimentos globais. Fala um pouquinho de regulamentação de criptomoeda, que saiu recentemente, e depois no finalzinho a gente fala de Drex e tokenização. Para começar, você já disse em entrevistas recentes que o futuro do dinheiro passa por um sistema financeiro sem fronteiras e que o crescimento das stablecoins são um exemplo disso. Para quem não é versado no tema, você tem como trazer um pouco o que Claro. são essas tais stablecoins, né, e de como isso já está entrando na vida das pessoas e das empresas? Tá, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente primeiro podia começar explicando para as pessoas a diferença de criptomoeda e stablecoins, né? Criptomoeda é um ativo digital que não tem lastro em dinheiro físico, enquanto que stablecoins na verdade, alguma moeda de algum país que foi digitalizada. Hoje, 99,5% de todos os stablecoins eles são denominados em dólar. Tem alguma coisa crescendo em euro na Europa, mas muito pouco. Tem uma diferença também muito grande entre criptomoedas e stablecoin, que é o uso de caso, né? Tipo, qual é o propósito? Então, na parte de criptomoeda, muita gente comprou muito mais como investimento do que como meio de pagamento. Até alguns países tentaram, né, vamos dizer assim, fomentar o uso de pagamento nas criptomoedas, mas a volatilidade é muito alta. Só para as pessoas terem uma ideia, é uma volatilidade, por exemplo, de um Bitcoin. Ela é mais ou menos 70% ao ano. Volatilidade a gente mede em desvio padrão. Um stablecoin, por exemplo, de dólar, tem a volatilidade do dólar, que é mais ou menos uns 10, 12, 13% ao ano. Então a gente está falando de 70% ao ano de volatilidade, contra mais ou menos 13%. Então, a criptomoeda oscila muito. Então, para uma pessoa que quer usar aquilo como meio de pagamento, tem muita oscilação. Então, algumas pessoas acabam entendendo que é mais um veículo de investimento, acreditando que o futuro do dinheiro ele vai ser um dinheiro sem lastro. Então, tem algumas características do Bitcoin que, vamos dizer assim, fazem com que as pessoas acreditem que ele vai continuar ganhando valor, não só o Bitcoin, como algumas outras criptomoedas. Já o stablecoin tem outra função. Quando a gente pensa hoje o que tem acontecido, o que tem acontecido é um grande crescimento de stablecoin. O stablecoin cresce muito, principalmente no mundo emergente. Por que o stablecoin cresce no mundo emergente? Porque, na verdade, é uma forma muito barata das pessoas terem uma conta em dólar. Às vezes a pessoa quer ter uma conta em dólar, fala, bom, como é que eu vou ter uma conta em dólar? Para uma pessoa já abrir uma conta em dólar no Brasil, uma pessoa tem que ter muito dinheiro, não é um processo fácil, a moeda não é conversível. E o stablecoin você pode chegar lá, compra, você vai ter um dólar parado lá. Algumas corretoras começaram a oferecer retorno no stablecoin, então hoje é possível já você comprar um stablecoin em dólar com algum retorno. Tem até algumas corretoras que oferecem um retorno muito parecido com o Tesouro Americano, ou até levemente superior. Então a gente vê um crescimento muito grande. Tem uma correlação também do crescimento de stablecoin, que é 300% ao ano no mundo emergente, com, vamos dizer assim, o medo da moeda física, ou o medo da moeda local. Acho que é melhor expressar dessa forma. Então, por exemplo, lugares onde a moeda não é conversível, tem mais demanda de stablecoin. Lugar onde você tem uma moeda mais instável, tem mais demanda de stablecoin. Então, se a gente olhar, por exemplo, a Argentina, teve uma demanda muito grande. Alguns países na África têm uma demanda muito grande. Então, assim, tem características muito diferentes, só para as pessoas entenderem, tem propósitos diferentes, mas o que cresce hoje, de fato, no mundo emergente é o stablecoin. Grande parte dos stablecoins são em dólares. Você falou 99% das stablecoins atreladas, lastreadas em dólar, né? E aí eu queria trazer para um outro ponto de uma legislação recente dos Estados Unidos que prevê que as stablecoins de dólar sejam lastreadas, tem uma contrapartida, uma reserva em Isso. ativos de alta liquidez, né? Em Exato. títulos do Tesouro Americano. Exato.
Quanto da dívida americana hoje já está lastreando stablecoins? E você acha que esse é um movimento que segue crescendo? Olha, excelente pergunta, Raquel. O Genius Act, que é essa lei que você mencionou, que foi aprovada em julho de 2025, ela tem algumas características que são características mais básicas, que é dizer que você formaliza o dinheiro digital para pagamentos. Ela proíbe que o dinheiro que seja usado para pagamentos tenha juros ou tenha taxa de juros implícita nele. As corretoras conseguem até oferecer de uma outra forma, mas ela não pode ter. Ela também cria algumas restrições e algumas regulamentações sobre como que tem que ter esse dinheiro. Grande parte do que foi feito era esperado. Existia uma expectativa que você fosse fazer um controle um pouco mais além, que é você segregar as contas e os colaterais. O que significa isso? Quando você compra, sei lá, X dólares de stablecoin, você entraria numa corretora e seria capaz de ver o seu colateral lá registrado com o seu nome. Acho que esse é um processo que está avançando. Em relação à importância disso para os Estados Unidos, ele tem uma importância muito grande estratégica hoje para os Estados Unidos. Porque hoje os Estados Unidos ele olha muito a China. Ele, né, quer ficar... olha a China como competidor, olha a China como, né, um motivo estratégico de política internacional. Então, o que acontece? Hoje os Estados Unidos têm uma dívida muito grande e grande parte da dívida é financiada pela China. Então, os Estados Unidos entendeu que se eu emitir muito stablecoin e se o mundo inteiro adotar stablecoin e se crescer muito, do outro lado do stablecoin tem um pedacinho da dívida americana. Então, se a pessoa comprou o stablecoin, ela gerou uma demanda pela dívida americana. Então, hoje a dívida americana é mais ou menos 37 trilhões. A gente tem mais ou menos 300 bilhões de stablecoin. Tem uma estimativa que diz que o volume de stablecoin nos próximos 2, 3 anos vai chegar a 1 trilhão. Então, seria o segundo maior detentor da dívida americana, já seria, né, o stablecoin. Quanto mais stablecoin tiver no mundo, mais demanda por dívida americana vai ter no mundo. Quanto mais demanda por dívida americana, menos eles dependem da China, que hoje compra muito a dívida americana. Você acaba diversificando um pouco mais os tomadores da dívida. É um ponto muito estratégico nos Estados Unidos. A gente vê que eles têm incentivado muito o uso de stablecoin, têm incentivado muito que os bancos, né, façam, né, esse uso. A gente está vendo, vamos dizer assim, quase que uma fusão entre o mundo digital e o mundo bancário tradicional. Então a gente está vendo esse movimento, que é um movimento que vai muito na linha do que os Estados Unidos quer. Alguns economistas têm falado, e eu trago aqui o nome do ex-economista-chefe do FMI, o Kenneth Rogoff, tem alertado para um certo enfraquecimento do dólar como reserva internacional de valor, e até para a ascensão de um sistema de compensações que não seja tão ancorado na moeda americana. Você concorda com esse diagnóstico? Já que a gente trouxe China e essa questão toda. Olha, eu acho que isso tem muito mais notícia e artigos do que realidade, né, embutida nessa visão. Sim, o dólar enfraqueceu esse ano. Uma forma de ver se o dólar enfraqueceu ou não é comparar o dólar com uma cesta de moedas, que a gente geralmente chama de DXY, um índice de cestas de moedas. Então você compara o dólar contra esse índice, e esse ano desvalorizou mais ou menos uns 12%. Se a gente pegar o que vinha acumulando de valorização no passado, ele tinha também, é verdade, nos anos anteriores valorizado muito. Então, recentemente, sim, teve uma desvalorização do dólar, uma desvalorização que o governo americano, vamos dizer assim, incentivou, né, e comemorou. Essa desvalorização do dólar não veio junto com uma aversão a ativos americanos. Ao contrário, a Bolsa Americana está no máximo. Quando a gente pega o risco de crédito americano, os spreads, ou seja, o custo do risco de crédito americano, ele está perto da mínima. A gente tem recorde de emissão de dívida. A gente tem hoje um mercado americano que é mais de 60% de todo o mercado de emissão de renda variável do mundo. Então, assim, eu acho muito difícil, com os dados que a gente tem hoje, um dos poucos lugares que tem inovação, que tem ganho de produtividade no mundo, ainda é os Estados Unidos. Grande parte do movimento, né, de, vamos dizer assim, de um mercado de capitais, onde se levanta dinheiro para investir em projetos de inteligência artificial, em projetos de tokenização, está ainda nos Estados Unidos. Então eu tenho muita dificuldade, né, de ver os Estados Unidos como uma moeda que vai perder a importância no curto prazo. Eu acho que as moedas todas vão perder a importância como veículo, né, de comercialização internacional no médio prazo, porque o pagamento vai ser tão digital, tão rápido, tão atomizado, que o risco moeda vai ter pouco valor.
Imagina se a gente tivesse um Pix global conectado com todos os países, com todos os lugares, todos os comércios, todas as lojinhas, todas as pessoas, que fosse instantâneo. O risco de moeda fica muito pequeno, porque é uma latência tão baixa que quando eu faço uma negociação com outro país, eu não tenho muito o risco de moeda, né? Aí você tem mais a importância da moeda em relação a como que precifica o ativo. Então, só voltando um pouco, eu não vejo, né, hoje condições e nem vejo substitutos para o dólar no curto prazo. Acho que o dólar vai continuar sendo uma moeda, a moeda comercial. Acho que o crescimento de stablecoins, que é o que a gente falou, né, na pergunta anterior, ele mostra que a demanda por dólar é muito grande. Ao contrário, o que a gente vê hoje é a Europa se preocupando, porque a gente tem um crescimento de stablecoins em dólar muito grande na Europa. Então, sim, eu entendo essa visão. Teve uma desvalorização de fato em relação ao DXY, Mas tem um certo exagero. mas eu acho que eu não vejo um substituto no curto prazo. Roberto, você trouxe aqui alguns benefícios, né? Mas eu queria também falar um pouquinho sobre os riscos desse cenário digital, aí, de livre movimentação de ativos digitais. Alguns governos e bancos centrais chamam atenção, por exemplo, para a dificuldade de implementação de políticas monetárias, também para a concorrência com outras moedas emitidas, moedas digitais emitidas por governos, e até da retirada do dinheiro dos bancos, retirar os depósitos dos bancos. Quais são os riscos que a gente vislumbra aí nesse cenário? A ideia do Drex saiu um pouco da preocupação com isso que você falou, mas para quem está nos assistindo, deixa eu explicar um pouco mais, voltar um pouco atrás. Vamos pensar que as moedas digitais vão continuar crescendo muito, né? Hoje as moedas digitais elas ficam custodiadas em carteiras digitais. Então, se as moedas digitais crescerem muito, no final das contas, o que eu estou fazendo? Eu estou resgatando, sacando, tirando o dinheiro de um depósito de um banco e colocando numa carteira digital. O que em grande parte dos bancos fazem que as carteiras digitais não fazem? Crédito. Então, se eu tiro o dinheiro dos bancos para comprar ou stablecoin ou criptomoeda numa carteira digital e essa carteira não usa aquele lastro para fazer crédito, o que acontece é que eu diminuí a minha capacidade de fazer crédito, porque a hora que eu tiro o dinheiro do depósito dos bancos, os bancos têm menos depósito, então eles têm menos capacidade de fazer crédito. Então, o que tem sido hoje bastante, vamos dizer assim, discutido nesse meio é se o dinheiro ficar todo digital em carteiras digitais que não têm capacidade de fazer crédito, o que vai acontecer com a função crédito na economia? A gente tem alguns países pequenos onde isso já acontece, você começa a ter um encolhimento da função crédito. Como o crédito é muito importante para o crescimento da economia, porque ele gera, né, um multiplicador bancário, você acaba tendo menos capacidade de crescer. Então, esse é um problema macroeconômico do ponto de vista do governo, mas tem um outro problema, que é a política monetária usa o crédito para atenuar os ciclos econômicos. Então, quando a economia está muito aquecida, você puxa os juros, freia o crédito, a economia desacelera. Então, você usa isso para você suavizar os ciclos de crescimento ao longo do tempo. Ora, se eu não tenho mais esse instrumento, se eu não consigo mais fazer política monetária, porque a minha base de crédito é muito pequena, o que acontece é que meus ciclos econômicos ficam mais exacerbados. Eu tenho crescimentos maiores, mas eu tenho quedas maiores. Quando a volatilidade do crescimento fica maior, é como se a qualidade do crescimento ficasse pior. Então eu tenho menos investimento, eu tenho várias implicações, vamos dizer assim, danosas do ponto de vista macroeconômico. Então existe hoje uma grande preocupação dos banqueiros centrais de como consertar esse problema. Então, explicando para as pessoas o que é o depósito tokenizado. É você ter essa carteira digital que é capaz de absorver ou criptomoeda ou stablecoin e dar crédito ou fazer crédito em cima delas. Então, a hora que você tira o seu dinheiro de um depósito de um banco e coloca numa carteira digital, você não impacta a capacidade do sistema de fazer crédito. Então, esse é o depósito tokenizado. Curiosamente, o Drex era exatamente um depósito tokenizado. Ou seja, lá em 2019, quando a gente pensou nisso, a gente estava exatamente imaginando que um dia esse problema ia existir. E hoje é um problema que já é um problema real, apesar de stablecoins ainda ser pequeno, mas está crescendo muito rápido. Em alguns países já é relevante, você já vê um efeito no crédito. Você tem como trazer alguns exemplos de países? El Salvador é um país que a gente esteve recentemente visitando, que teve um estímulo muito grande para fazer negócios em Bitcoin. Eles criaram uma carteira que chama Tivo Wallet, e aí o governo deu um incentivo muito grande às pessoas a terem essa carteira digital, inclusive pagou $30 para todo mundo que fizesse o download,
né, da Tivo Wallet. Tivo, para quem não sabe, significa legal lá na língua deles, né? Então, era carteira legal. E aí o governo incentivou, pagou $30 para todo mundo. A hora que você saca o dinheiro de depósito para comprar seus bitcoins e ficar nessa carteira digital, como essa carteira digital não tem capacidade de fazer crédito, você diminui a capacidade do país de fazer crédito. Então, tem outros exemplos, mas esse é o que me vem à cabeça agora. E a gente, inclusive, imagina que os bancos centrais, coletivamente, em algum momento, vão ter que pensar nisso, né, vamos dizer assim, e vão ter que bolar soluções coletivas para endereçar esse problema. O mundo privado está tentando fazer isso também. Agora, em novembro, o Banco Central anunciou uma regulamentação para as criptomoedas. Isso. Isso vai em linha com o que você defende de trazer mais para dentro do sistema financeiro as carteiras digitais? Vai. Eu acho que a regulação do Banco Central, eu acho que ela tem 3 grandes grupos, né? Tem a parte de constituição de funcionamento, que é como que funciona o sistema, como direcionar, né, o tema das moedas digitais. Tem um processo de autorização que a hora que você vai constituir uma entidade que vai ter, né, esses ativos digitais no balanço, como é que é o processo de autorização? Ou seja, vamos formalizar um processo de autorização, porque a gente quer que todo mundo que tenha capacidade de fazer esse ativo esteja, vamos dizer assim, regularizado. E tem uma outra parte que é a integração com o câmbio, né, que a gente vê cada vez mais esses ativos digitais sendo usados para pagamentos transfronteiriços, ou seja, para coisas, vamos dizer assim, onde você consegue, através de uma rede digital, cruzar as fronteiras de forma mais eficiente do que o que a gente tem hoje, vamos dizer assim, com dinheiro não digital. Vamos falar do Drex um pouquinho? Vamos. Queria primeiro trazer um pouquinho, que você trouxesse um pouquinho o que é o Drex, porque as pessoas confundem às vezes com a moeda, como se o Drex fosse ser a moeda que você vai usar para comprar o pão na esquina, e até confundem um pouco com o Pix. E depois queria falar um pouquinho dessa decisão do Banco Central de abandonar a infraestrutura que estava sendo construída para o Drex, por não atender alguns requisitos e anunciar que está construindo uma nova infraestrutura, né, para isso. Olha, primeiramente, eu acho que vou começar com a segunda parte. O Banco Central não desistiu do Drex. O Banco Central tinha pensado, vamos dizer assim, numa forma de construir o Drex. E agora eu vou ter que ser um pouco mais técnico, vou pedir desculpa aí para quem está nos assistindo, mas o Banco Central tinha pensado numa forma de ter uma plataforma fechada, que a gente chama de Hyperledger, né? Ou seja, é uma forma fechada, que era um ambiente blockchain fechado, onde todas as negociações dentro do Brasil iam, vamos dizer assim, como se fosse iam trafegar, né? Então iam se comunicar. A ideia de fazer o Hyperledger, ele tinha um grande desafio, que eu precisava de ter escalabilidade e privacidade. Então, assim, como é que eu vou fazer para ter muitas operações por segundo e, ao mesmo tempo, manter a privacidade? E a construção desses Hyperledgers, elas foram feitas de tal forma que um dos objetivos era exatamente ter transparência. Ter transparência, né, em termos de blockchain, significa não ter privacidade, ou seja, todo mundo é capaz de ver o que o outro está fazendo. Estou simplificando aqui para não ficar muito técnico. Então, basicamente, você tinha que pegar a parte boa dessa tecnologia e meio que tentar resolver esse problema, né? E aí, acho que muito trabalho foi feito em cima dessa plataforma, tentando resolver esse problema no nível do contrato inteligente, do smart contract. E depois a gente descobriu que isso era muito difícil de fazer. Então, hoje está sendo desenvolvida uma tecnologia que, ao invés de resolver no nível do smart contract, ele resolve no nível do que a gente chama de chain base, que é na base, né, do blockchain. Isso é muito mais promissor. Espero que a gente consiga, né, quando eu digo mundo privado, ajudar o Banco Central nessa solução. A gente está, e tem muita gente trabalhando nisso agora. Tem outros 2 bancos centrais interessados nessa solução, que é o Banco Central de Singapura e de Hong Kong. Então, assim, está todo mundo se comunicando para chegar. Então, eu não diria que o projeto foi abandonado, eu diria que tinha uma plataforma que houve um entendimento que ela não era melhor, e como ela não era melhor, ela tinha que ser desligada, porque não valia a pena manter uma plataforma que tem um custo, que ela não ia, né, ser a solução. Eu acho que a gente vai achar a solução eventualmente, vai ser uma outra solução, que eu acho que já está se desenhando,
Então, é importante falar isso. Mas não acabou o Drex, Não né? acabou. Vai atrasar? Também, quando eles falaram que tinha uma primeira parte de gravames, não significava dizer que eu vou abandonar todo o resto e vou fazer só gravames. Enquanto a gente está desenvolvendo o resto, vamos para essa solução de gravame, porque a gente vai acelerando o processo. Mas, assim, em última instância, nada mudou em relação ao que tinha sido desenhado. Agora, para as pessoas entenderem o que é o Drex. O Drex é um dinheiro, é um real digital. Como é que funciona o real digital? Como a gente não queria que tivesse exatamente esse problema que você perguntou na pergunta, que você mencionou na pergunta anterior, que é você desintermediar os bancos, né? Ou seja, que os bancos perdessem a capacidade de fazer depósito, quando a gente desenhou o Drex, a gente desenhou como solução para isso. Ou seja, o Drex nada mais é que o banco bloqueia um depósito e emite um dinheiro digital, um real digital em cima do depósito. Como o Banco Central tem um sistema que garante todos os depósitos, ele faz uma camada em cima desse sistema digital que garante esse novo depósito digital, que é o Drex. Então, ele tem muitas vantagens de ser feito dessa forma, porque ele não exige uma nova regulação, porque você já tem uma regulação para depósito, então você herda a mesma regulação de depósito para esse depósito digital. Ele tem a vantagem de não desintermediar os bancos, que todas as outras moedas emitidas por bancos centrais digitais vai gerar esse problema. Então, na verdade, é curioso que hoje a gente está vendo esse problema e o Drex foi desenhado em parte para endereçar o problema que hoje a gente está vendo. Então, nisso, acho que as pessoas que, na época, o grupo que desenhou o Drex foi muito visionário, porque em 2018, 2019, ninguém imaginava que a gente ia ter o problema que a gente está tendo hoje. Então, eu acho que é muito importante falar que a gente vai continuar buscando a solução para o Drex. Eu acho que já tem uma solução, inclusive. E eu acho que o Brasil cada vez mais vai se mostrar independente de quem seja, né, de qual seja a equipe que esteja no Banco Central naquele momento. Acho que o Banco Central, né, agarrou essa bandeira da inovação e as pessoas estão motivadas para continuar entregando, né, essas inovações para a sociedade brasileira. E o Drex, só para deixar claro para as pessoas, de novo, não é o dinheiro, um real digital que vai comprar o pãozinho, né? É a coisa para movimentos maiores, por exemplo, a compra de um carro, uma casa, né? Ele tem vamos dizer assim, um uso, né? O que a gente chama em inglês de user case, ou seja, ele tem um caso de uso que ela é mais propício, né, para negócios onde você tem fricção no negócio. Então, por exemplo, eu sempre digo o carro usado lá, né? Você vai comprar o carro usado, aí você fala, poxa, eu não quero fazer a transferência antes de ter o documento assinado, porque eu não confio nesse sujeito que está me vendendo o carro aqui na esquina. Aí o sujeito fala, pô, mas eu não quero assinar, né, o documento do carro antes de ter o dinheiro na minha conta. Então, vai todo mundo para o cartório, fica esperando. Então a moeda digital, o Drex, resolve esse problema. Dependendo da plataforma que ele seja adotado, ele resolve também o problema do cartório, porque você vai ter um ativo ali que vai ter visibilidade, vai ter transparência, tem, vamos dizer assim, liquidação atomizada, tem programabilidade, então ele resolve o problema do cartório porque ele é transparente por natureza. Então ele resolve vários outros problemas de eficiência na troca de ativos, tanto físicos quanto ativos financeiros também. Tokenização é a nova... Pensando em futuro desse sistema financeiro mais digital e com as moedas digitais, a tokenização é o próximo passo? Olha, eu acho que a tokenização é um tema muito relevante, porque ela faz com que a negociação do ativo seja mais rápida, mais barata, mais eficiente, mais segura, mais transparente. Você tem visibilidade, você tem programabilidade, então eu posso programar para fazer, vamos dizer assim, uma operação sujeita a uma outra condição que vai acontecer. Como a liquidação é atomizada, eu consigo fazer liquidação múltipla em intervalo muito pequeno, é muito seguro, então assim, eu acho que tem muito ganho de eficiência. As empresas têm ganho de eficiência na parte de risco, na parte de cobrança. Quando você tem um colateral no empréstimo, você quer pegar o colateral, dividir ele, fazer várias operações, você consegue fazer várias operações ao mesmo tempo, então ganha muita eficiência. Então acho que o mundo sim está caminhando para a tokenização. Eu acho que o Brasil tem uma condição especial nisso, porque eu acho que tem um conjunto interseção, tem uma interseção entre três coisas que só o Brasil vai ter no futuro próximo, que é um bom sistema de Open Finance com dados abertos, um sistema de tokenização que vai ter, vamos dizer assim, a tokenização dentro do balanço dos bancos, junto com um movimento de inteligência artificial que gera programabilidade, né, e gera, vamos dizer assim, otimização de pagamentos, em várias outras características que hoje a gente não consegue ainda enxergar. Então, eu acho que a interseção
entre tokenização, inteligência artificial e Open Finance, ela é muito relevante. Ela ainda não foi compreendida, vamos dizer assim, pelos agentes econômicos, mas acho que vai gerar um grande valor para frente. Bom, e a gente tem bastante inovação também no país e um Exato. sistema financeiro bem sólido, né? Não, o Brasil aqui só uma coisa que é interessante, às vezes a gente olha as pesquisas e assim, o Brasil fez coisas impressionantes, né? O Brasil tem uma bancarização, né? Tem uma digitalização de pagamentos de 91%. Eu estava vendo que tem poucos países acima do Brasil, acho que a Suécia é um dos poucos países que é acima do Brasil. Tem algumas cidades no Brasil já que você só tem entre 8% e 9% de pagamentos que são feitos em dinheiro. Eu acho que a única cidade que é melhor do que isso é Estocolmo. Então, assim, o Brasil, na parte de digitalização de pagamentos, está na fronteira absoluta. O Brasil está com 91, 92 e os Estados Unidos é perto de 60. Então, assim, é muito avançado nisso. Eu não lembro a última vez que pus a mão numa cédula de dinheiro. As pessoas não têm mais carteira, elas só usam o celular agora, né? Porque carteira é só mais uma coisa para colocar no bolso. Roberto, chegamos ao fim. É uma pena, um tempo curtinho aqui, mas queria te agradecer por mais um bate-papo. Teremos mais aí pela frente. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos que nos assistem. Espero que as informações tenham sido valiosas e que a conversa tenha sido boa para todo mundo. Obrigada. E para você que nos acompanhou aqui e que ainda não segue o Invest News, clica lá para seguir, ativa as notificações e até o próximo programa. Até mais.